Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, trazendo mais um tema para que a gente possa refletir, solidificar a nossa fé, a nossa caminhada cristã e poder cada vez mais buscar crescer como um ser humano nessa terra. Mas antes de a gente iniciar, vou fazer aqui de praxe, aqui é o pedido que eu sempre faço, de que vocês possam, aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, nos ajude, para que a gente possa produzir mais conteúdos e compartilhar, né, com pessoas, para levar um conteúdo positivo, um conteúdo que faz as pessoas crescerem como seres humanos. Porque a gente vê na internet tanta coisa, e às vezes coisas que não fazem a gente evoluir, e sim regredir. Também peço, além daqueles que não se inscreveram, na hora que se inscrever, acionar o sininho, né, para que vocês possam receber o aviso, né, dos vídeos que nós estamos produzindo, né, e disponibilizando no nosso canal. Como também uma coisa que eu peço muito a vocês é que vocês coloquem, dê seu like, porque esses likes que vocês irão dar, nos ajuda muito no canal. Também eu peço a todos aí que possam compartilhar tudo aquilo que a gente está produzindo nas suas redes sociais, né, para que a gente possa levar conteúdos que, como eu já disse, que possam ajudar pessoas a refletirem com mensagens positivas, né? E também para aqueles que são cristãos e crê, né, na sua fé, ajudar a propagar ali o conhecimento da Sagrada Escritura para outras pessoas. E até para fazer com que elas despertem, né, para, quem sabe, buscar conhecer com profundidade o que está escrito nas Sagradas Escrituras. E fazer com que haja mudanças no modo de pensar, no modo de ver, no modo de agir, no modo de falar e outras coisas mais. Bem, eu gostaria de convidar vocês, antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, eu gostaria de pedir para aqueles que quiserem, lógico, orarem comigo. Nesse momento eu peço àqueles que querem orar comigo, vamos fechar nossos olhos, baixar nossas cabeças e vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado, honrado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Estamos aqui, Senhor Deus, mais uma vez reunidos através desses equipamentos de mídia que faz com que a gente possa se conectar com várias pessoas em vários locais e levar assim um pouco do conhecimento da tua palavra. Que o tema de hoje possa despertar nas nossas mentes, nossos corações e fazer com que venhamos a buscar cada vez mais te conhecer os teus ensinamentos e assim proporcionar a cada um de nós a buscarmos a dar valor e dar um sentido à nossa vida, valores que possam ser melhorados no nosso ser e que a gente possa se encontrar cada vez mais nos teus ensinamentos. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome do nosso querido e amado Jesus Cristo. Amém. Bem, pessoal, eu vou compartilhar aqui os slides já para a gente poder iniciar. Bem, o tema que nós vamos trabalhar é esse que eu coloquei aí. Como que eu posso exercer como cristão para que haja um mundo melhor? Eu queria iniciar pensando o seguinte: todos nós temos escolhas, né? Nós buscamos escolhas na nossa vida. E essas escolhas, elas vão nos levar a tomar decisões. Baseado nisso, eu inicio com a seguinte pergunta. Deixa eu abrir o slide. Eu inicio com a seguinte pergunta. Essa pergunta que está no slide aí. Como é possível, através da nossa influência da nossa vida, vivermos em um mundo melhor? Então, como que eu posso, através da influência do meu ser, do meu viver, da minha vida,
vivermos num mundo melhor. Hoje a gente vai trabalhar um pouco em cima desse tema, e esse tema está no cotidiano nosso, né, de como influência de pessoas, né, através do exemplo, etc. Mas como que eu posso, no cotidiano, influenciar pessoas? Para que eu possa fazer com que o mundo ao meu redor possa ficar melhor. Então, isso aí trata também de um tema conhecido por muitos, que é o que está em voga, né? Que é o meio ambiente. A gente sabe que o meio ambiente ele afeta as nossas vidas diariamente. A gente sabe disso, né? Porque nós vivemos no ambiente. Então eu faço a seguinte pergunta, os seguintes questionamentos para todos nós aqui. Qual foi a última vez que você tirou o calçado do pé e colocou o pé na grama ou na terra? Né? Primeira pergunta é essa. Quando que você tirou realmente o teu calçado e andou descalço, pisando em grama, em terra? E o outro questionamento que eu faço, qual foi a última vez que você respirou ar puro, e sentiu conectado com a natureza ali ao seu redor? Bem, eu estou trazendo essas questões porque a gente vive hoje como como a gente fala, né, numa selva de pedras. E com certeza muitos aqui irão dizer que ele pisou na grama ou na areia, ou ele realmente sentiu o ar puro nas últimas férias dele. Algumas pesquisas, elas têm apontado, que eu fiz algumas pesquisas, ela tem apontado que nas últimas décadas tem aumentado o período de tempo que nós passamos em recintos fechados. Então eu queria trazer aqui uma pesquisa que ela informa o seguinte, essa pesquisa que está no slide de vocês. Estudo revela que passamos 90% do nosso tempo, de nossas vidas, dentro de ambientes fechados. Então, exemplos que a gente pode trazer para o nosso dia a dia com relação a essa pesquisa. Um exemplo, vamos lá, eu trouxe aqui alguns pontos para a gente pensar. Nós dormimos em ambiente fechado, com certeza, né? Boa parte do nosso trabalho é em ambiente fechado. As nossas diversões, não vou dizer todas, mas a maioria delas é em ambiente fechado, em shopping, em bares, restaurantes, né? Então eu trago esses alguns exemplos para a gente poder refletir. E nós começamos com isso a perder a noção daquilo que está ao nosso redor, aquilo que está do lado de fora. Estamos ficando mais conectados. Por exemplo, às vezes chove lá fora e a gente não percebe que está chovendo. Não estamos conseguindo mais perceber o mundo que está ao nosso redor. Nós estamos perdendo aquela visão das coisas que estão ao nosso redor. Esses impactos dessas questões de tirarmos a nossa percepção do mundo ao nosso redor causa muito impacto, sim, e negativo nas nossas vidas. Outra pesquisa feita por alguns pesquisadores norte-americanos chegou à seguinte resposta, essa pesquisa aí. Pesquisa mostra que metade dos norte-americanos não acreditam em aquecimento global. Essa pesquisa, ela diz que 45% dos norte-americanos não acreditam nas mudanças do clima por interferência do estilo de vida ou pelos hábitos que nós, seres humanos, temos, esses hábitos modernos, né, que nós temos.
Os outros 43% não estão engajados em ações para preservação do meio ambiente. Então, baseado nessa pesquisa, eu faço os seguintes questionamentos para todos nós aqui. O primeiro questionamento é: qual é a sua e a minha percepção sobre esse assunto? E como você e eu estamos enxergando o mundo ao nosso redor hoje? É importante que nós venhamos a nos conectar com o mundo que está ao nosso redor. Nós ficamos meio alienados, vivendo em tocas, né? A gente não sabe nem o que, às vezes, o que está acontecendo na janela, a gente nem olha a nossa janela. Deus criou o ser humano de uma forma complexa, como eu coloco aí no slide. O ser humano ele é complexo. O ser humano ele possui sentidos extremamente complexos. Então, o ser humano é um ser completo no todo, que nos permite fazer conexões com o mundo ao nosso redor, baseado com nossos sentidos, com as pessoas e com o próprio Criador. Nós fomos criados seres espirituais. Se vocês fizerem alguma pesquisa nas culturas, aí, várias culturas que existem, sempre existe a tendência de buscar um ser espiritual, um ser transcendente. Você olha, você vai para uma tribo mais isolada do mundo, lá ele busca isso. Diz é um Deus Sol, ao Deus da natureza. Então nós nascemos, no nosso DNA, nós temos essa conexão com uma coisa espiritual, com a questão metafísica, né? Agora, a gente precisa refletir como que a gente pode interagir de forma mais sensível com as nossas realidades ao nosso redor, usando os nossos sentidos humanos. Como a gente pode interagir com o mundo, com as pessoas e com Deus. Nós vamos falar aqui dos nossos 5 sentidos, que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Os nossos 5 sentidos, eles nos levam a fazer com que venhamos a se conectar com o mundo que está ao nosso redor. E o primeiro ponto que nós podemos aqui trabalhar de conexão é com aquilo que nós conseguimos ver. Tá? A Sagrada Escritura, ela nos apresenta o seguinte texto bíblico para a gente refletir. Lá em Provérbios, capítulo 23, verso 26, nos diz: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Quando nós nos concentramos nas coisas negativas ao nosso redor, com certeza geram problemas. Vocês concordam comigo? Se eu me concentro só em coisa ruim, isso vai me dar uma condição ruim. Agora, se eu canalizo, né, as minhas energias nas coisas negativas, com certeza eu não vou progredir. Agora, se nós deixarmos de aproveitar as coisas boas que estão ocorrendo ao nosso redor, isso vai nos levar a não termos a possibilidade de enxergarmos coisas diferentes, como eu coloco aí no slide. Se você não se permitir aproveitar as coisas boas que estão ao seu redor, com certeza você não vai conseguir enxergar coisas diferentes. Tá certo? Com certeza. Nós precisamos aprender que o nosso foco,
pode ser colocado nas coisas positivas. Com certeza. Mas tem pessoas que só focam em coisas negativas, coisas ruins. Eu tenho que aprender a focar em coisas positivas. E se eu faço isso, com certeza ela vai me levar a buscar novas perspectivas de vida. Então vamos analisar aqui, por exemplo, eu coloquei aqui, vamos analisar o camaleão. Certo? O camaleão, ele tem como principal característica que todo mundo sabe, a adaptação da sua pele com o ambiente em que ele está envolvido ali. Se ele está no ambiente verde, ele vai fazer a adaptação da pele dele na cor verde. É como se fosse uma camuflagem. Agora, ele tem uma outra coisa surpreendente que eu, quando eu estava estudando para montar essa reflexão, eu mesmo não sabia. Que está ligado à visão dele. A visão do camaleão. E me surpreendeu o que eu, nessa pesquisa que eu fiz, da preparação, me surpreendeu esse conhecimento da visão do camaleão. Nós sabemos da complexidade que é o nosso olho humano. Todo mundo sabe disso. É um órgão que às vezes a gente para pensar. O olho humano ele tem uma complexidade, né? Que muitas vezes as pessoas dizem que vem da evolução. Será? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Quando nós comparamos o nosso olho humano com o olho do camaleão, vai nos mostrar que a gente não estava no topo da evolução. Como muitos aí dizem, né? Que o ser humano está no topo da evolução. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Na hora que eu comparo o olho do camaleão com o olho humano, então a gente era para ter um olho 1000 vezes mais potente que o olho do camaleão. Dentro dessa condição que as pessoas nos trazem de evolucionismo, de evolução. O camaleão, só para vocês entenderem, ele consegue enxergar 360 graus. Nós não conseguimos fazer isso, mas o camaleão consegue. A posição dos olhos do camaleão e a sua musculatura que envolve ali o olho faz com que ele consiga enxergar tanto a parte da frente como a parte de trás do corpo dele. É impressionante. Ele consegue andar para frente e consegue ver o que está atrás dele, ao mesmo tempo. Impressionante, mas esse é o olho do camaleão. Ele consegue também fixar o olho na presa dele, numa presa, e o outro olho, ele consegue enxergar o que está ocorrendo no ambiente ao seu redor. Então, ele consegue fazer isso para ele saber se ele está num ambiente seguro, para que ele possa dar o bote ali naquela presa que ele focou e consiga ter êxito, consiga ter um resultado positivo, né? E ele esteja ali em condições de segurança para fazer isso. Outra coisa interessante no camaleão, com relação ao nosso olho humano, são as lentes. O nosso olho possui lentes positivas, conhecidas como lentes positivas, que são lentes convexas. A do camaleão, além de ter lentes positivas, tem uma outra que fica no fundo do olho dele, chamada de negativa, mas também convexa. O que isso vai fazer? Faz com que ele se torne como uma máquina fotográfica. É como tivesse um kit de lente à sua disposição para usar, porque a gente não tem a câmera, que a gente vai mudando as lentes, a gente quer uma lente mais maior, uma lente mais comprida, para ter um foco mais aguçado, né? Uma lente mais aberta. O camaleão tem um kit dentro dele. Ele pode usar qualquer uma dessas lentes na hora certa
e nós só temos uma. O olho do camaleão, ele enxerga a presa longe. Agora, por que ele consegue fazer isso? Porque devido a uma lente que existe no fundo do olho dele, ele dá essa possibilidade de ele dar um zoom na presa que ele quer focar. E essa possibilidade que o camaleão tem, né, de dar um zoom, vamos dizer assim, faz com que ele consiga ampliar a imagem da presa, né, se for uma presa que ele está observando, e essa presa, com essa amplitude da imagem, ele vai conseguir dar um tiro certeiro, um tiro preciso. Né? Além disso, o camaleão, ele enxerga também de forma infravermelho, como eu coloquei no slide aí. Os pesquisadores, né, de camaleão, eles afirmam que o camaleão ele prefere usar o infravermelho. Né? Eles não gostam de utilizar a frequência que nós, os humanos, costumamos usar para enxergar as coisas. Bem, aí eu pergunto, o que a gente aprende com o camaleão? Baseado nisso que a gente viu aqui. O que eu aprendo? Primeiro, nós aprendemos a impressionante capacidade que o camaleão tem de olhar o mundo ao seu redor de forma diferente do que nós humanos. Ele consegue perceber detalhes que nós humanos deixamos de perceber. Nós hoje vivemos num mundo que a gente não consegue enxergar mais nada. Também a gente aprende com os camaleões, apesar de estarmos num determinado momento no mesmo ambiente que eles, de não enxergarmos. Como o camaleão consegue enxergar pequenos detalhes. Eu às vezes me pergunto, às vezes eu paro, porque a gente vive num mundo uma adrenalina, né, uma velocidade, que às vezes a gente não vê nem a hora passar. A gente está perdendo a sensibilidade humana de poder observar coisas pequenas. E aí o ser humano ele é conduzido de uma forma mecânica, feito robô. Hora para acordar, hora para comer, hora para dormir, hora para trabalhar. Então a gente precisa aprender com os camaleões para termos um olhar diferenciado nas nossas vidas. Nós precisamos aprender, como eu coloco aqui no slide, a olhar a mesma situação por outros ângulos. Nós temos que nos colocar do lado de fora. Às vezes nós temos que sair para ver as coisas fora. E às vezes também a gente precisa se afastar um pouco para a gente poder ter uma percepção daquilo que está ocorrendo, de um olhar mais crítico e mais humano. Aí às vezes nós temos que fazer algumas perguntas para nós mesmos. Seria assim: o que a outra pessoa faria ou veria, né? Nós estamos falando aqui de olhar. O que as pessoas veriam se elas estivessem no meu lugar, que eu não estou enxergando? Se eu tivesse uma outra experiência, como é que eu estaria enxergando isso? E essas perguntas vão nos ajudar a conduzir essa reflexão. E assim, com certeza, se eu coloco na perspectiva do outro, ou eu me coloco e eu me permito a ter experiências
novas, vai fazer com que eu consiga ter uma conexão maior com o mundo que está ao meu redor. Nós temos que saber que no mundo é muito mais colorido do que a gente consegue enxergar pela nossa janela, que eu coloquei no slide aí. Nós temos que ver o mundo, tentar ver o mundo numa perspectiva diferenciada, não preta e branca, mecanizada. E o mundo, ele nos proporciona, eu coloquei assim um colorido e até em destaque, que a gente tem tanta coisa ao nosso redor que a gente não percebe mais. A gente não consegue mais enxergar da nossa própria janela. Nós precisamos desse novo olhar para o mundo que está ao nosso redor. Nós precisamos. Nós precisamos ser seres humanos. E os seres humanos estão deixando de ser humanos. Se nós quisermos termos uma conexão tanto com o meio ambiente, como também com as pessoas e com o próprio Deus Criador, nós temos que permitir que a gente consiga buscar, enxergar, ter um novo olhar com relação ao mundo que está ao nosso redor. O segundo ponto que nós podemos aqui, que nós, dentro dos nossos sentidos, que irá nos fazer a conectar, é utilizado através do nosso olfato. O olfato, ele nos proporciona, né, a capacidade de nós respirarmos aquilo que está ao nosso redor, sentir cheiro. A Bíblia ela apresenta o seguinte, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15, o apóstolo Paulo, falando para os cristãos lá de Corinto, ele diz o seguinte: para com Deus, há um cheiro refrescante e saudável em nossas vidas. É o perfume de Cristo dentro de nós, que faz com que a gente busque esse cheiro refrescante e saudável. E ele continua, um aroma tanto para os salvos, como para os não salvos ao nosso redor. Então, o olfato é um dos sentidos humanos, né, que mais nos aproxima das funções da memória, funções de memorização. O olfato ele nos ajuda a memorizar as coisas, algumas coisas ao nosso redor. Um exemplo bem simples que eu queria trazer para mostrar que como o olfato ele tem essa característica de memorização, de função de memória, que faz a gente ter uma referência de cheiros da nossa vida, por exemplo, a nossa infância. Quando a gente vai na casa de parentes ou na casa da nossa avó, ou aquela casa que quando a gente era criança frequentávamos bastante, que tem ali um significado na nossa vida. Quando a gente entra na casa, vamos assim, na casa do nossa avó, por exemplo, a gente sente alguns cheiros que faz a gente relembrar da nossa infância. Quando a gente sente o cheiro de um bolo, né, de um pão assado, de um perfume, sempre vai fazer a gente relembrar de pessoas queridas. E todos nós produzimos cheiros, todos nós. Mesmo que você não use perfume, mas você produz um cheiro específico, né? E esse cheiro faz a gente ter lembranças de pessoas, né? Principalmente aquelas pessoas queridas, que marcaram a nossa vida. Então nós produzimos cheiros. E esses cheiros, eles podem impactar muito na vida das outras pessoas, como nas nossas próprias vidas. O apóstolo Paulo, através desse texto que nós lemos aqui, 2 Coríntios capítulo 2, verso 15,
Ele está querendo explicar o seguinte, vou colocar aqui no slide. Todas as decisões que tomamos, os projetos de vida que criamos e implementamos, vão deixar marca nas pessoas. E essas marcas, elas irão lembrar de nós. E como assim lembrar de nós? As pessoas irão lembrar através daquela decisão que a gente tomou e daquele estilo de vida que nós escolhemos ter. Por isso, é importante lembrarmos dos relacionamentos que temos ao nosso redor, como o ambiente que nós externo que a gente convive, as pessoas que estão ao nosso, que tem aquele convívio direto conosco e também com Deus Criador. Como eu falei, o ser humano ele é um ser espiritual, ele busca dar um sentido na vida dele. Não é só a questão física, material, mas ele precisa de um preenchimento, isso é da natureza humana. Foi colocado, como eu falei, no nosso DNA, de buscar alguma coisa existencial, dar um sentido à vida, buscando ali uma coisa, um ser superior. Porque se eu digo que sou cristão, eu tenho fé, eu creio num Deus Criador. Quando eu olho a natureza, hoje, com a preparação dessas reflexões, a gente tem que ler algumas coisas para a gente se preparar. E eu estava até conversando com minha esposa hoje, sabe, o universo ele me surpreende pela grandiosidade, pela complexidade que o universo é. Pelas leis que existem no universo, para que tudo ali possa existir. É muito complexo. Tem muitos físicos, né, astrofísicos aí, astrônomos, que não têm respostas para algumas questões. Né? Então, às vezes, eu me pergunto, o planeta nosso, ele é tão, que está no espaço, ele é tão, a palavra que eu queria usar, é tão frágil pela complexidade do universo. Mas, ao mesmo tempo, ele nos traz um conhecimento, assim, uma expectativa do nosso planeta que faz a gente vislumbrar uma grandeza que eu, como cristão, não acredito que veio do nada. Tem que existir um Deus Criador, uma mente pensante superior para colocar essa complexidade para a existência de vida nesse planeta. Então, quando a gente se conecta com o ambiente externo, com as pessoas e com Deus Criador, tudo isso vai nos deixar marcas, tanto em nós como nas pessoas. Nós precisamos agora escolher que tipo de marcas nós queremos deixar nas pessoas. Que tipo de marcas que eu quero ser lembrado. Que perfume eu quero deixar, o aroma, em que as pessoas possam parar e pensar em mim. Então eu faço uma pergunta a todos nós. Através do nosso perfume, o que elas vão lembrar? Do nosso cheiro. O que elas vão lembrar? Quais serão as recordações que nós deixaremos a respeito de nós para essas pessoas? Isso tudo ajuda e muito na conexão com tudo que está ao nosso redor. Então, o cheiro, o olfato, ele tem um papel fundamental, além, como a gente já viu, da visão,
também na conexão nossa com o mundo. E o terceiro sentido que nos ajuda também a conectar com as coisas que estão ao redor vem através do ouvir, né? Aquilo que nós ouvimos. A Bíblia afirma isso quando lá em Tiago, capítulo 1, verso 19, ele diz o seguinte: lembre-se disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto a ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Aquilo que a gente ouve afeta diretamente a nossa forma de pensar e até no nosso desenvolver como pessoa. Vamos imaginar que as pessoas que vivem, crescem num ambiente, que eu vou apresentar aqui no slide, vamos imaginar se você vivesse num ambiente assim, em que as pessoas falam alto, criticam o tempo todo, o tempo inteiro, e conversam de forma negativa. Com certeza essa pessoa será agitada e ela vai se irritar muito fácil, com facilidade. Ela vai ter uma irritação com facilidade. Com certeza, essa pessoa irá transparecer para as outras pessoas como sendo uma pessoa brava. Porque o ambiente que ela convivia ali era um ambiente que não era saudável. Hoje mesmo eu estava no shopping, fui almoçar com a esposa lá, estava tendo um jogo lá, o som altíssimo. Eu não consegui comer direito e falei para minha esposa, vamos embora, não tem condição de ficar aqui não. Não tem condição de ficar aqui. Então a forma como nós nos relacionamos com aquilo que está ao nosso redor e com aquilo que a gente ouve, faz dizer a forma de como a gente iremos, né, nos tornar. Como que nós iremos nos tornar? Vivemos hoje numa sociedade que tudo quer a nossa atenção. Essa é a sociedade que a gente vive hoje. Tudo quer a nossa atenção. Só você ver o marketing aí, a questão de propaganda, que você vai no local, aquela poluição visual, sonora. Então hoje é tão difícil nós termos um momento de silêncio. Vocês concordam comigo? É muito difícil. Agora temos que entender que existe uma diferença entre solitude, como eu coloco aqui no slide, e solidão. Existe uma diferença. O dicionário, eu fui buscar o significado de cada uma dessas palavras, ela diz o seguinte: a solitude, ela refere-se a um estado de isolamento e reclusão, certo? É uma situação em que a pessoa ela não está em contato com outros indivíduos. Esse estado que ela busca é geralmente decorrente de uma escolha pessoal dela. Eu não quero ter contato com ninguém, eu quero me isolar aqui. Então está associado a um sentimento positivo, né? A alegria de estar sozinho. Já a solidão é diferente. A solidão ela refere-se a uma condição associada a uma dor, a uma tristeza, a um sentimento vazio que encontra-se nela. Então, a solidão é um desejo, né, que a pessoa tem de não ter companhia do lado dela, companhia de pessoa nenhuma. Mas não tem, não é que ela não deseja, eu me expressei mal. O que eu quero dizer é o seguinte, que a solidão, as pessoas às vezes desejam ter companhia de alguém, diferente da solitude, né, que a pessoa não quer uma escolha dela, mas a solidão, às vezes, ela deseja ter alguém ao seu redor, mas ela não tem. Então, para a gente ter uma solitude hoje, de uma coisa escolha sua, de você ter um momento seu, por exemplo, vai depender do local aonde você mora. Por quê? Se você tiver um vizinho que gosta de funk, meu amigo, me ajude. Com certeza vai atrapalhar ali aquele momento de solitude que você quer.
Um momento que você quer fazer uma introspecção com você e com Deus Criador. Um momento que você quer um silêncio para você poder pensar, refletir, se conectar. Hoje as pessoas estão tão acostumadas com o ambiente barulhento que hoje eu coloquei no slide aí, não consegue mais ouvir devido aos ruídos ao nosso redor. As pessoas não conseguem mais ouvir. E por que isso acontece com as pessoas? As pessoas, ao chegar em casa, elas não conseguem enfrentar o silêncio. E a primeira coisa que ela faz é chegar em casa, ligar a televisão bem alto, ou colocar uma música bem alta, um som da casa. Porque ela não consegue enfrentar o silêncio. Elas precisam preencher ali o ambiente, né, com alguma coisa, algum ruído. Hoje as pessoas estão fugindo do silêncio. Elas não conseguem viver com o silêncio. Elas têm medo. O desafio do tempo em que a gente vive hoje é que as pessoas têm necessidade de serem ouvidas. Nós precisamos aprender a ouvir mais para podermos nos conectar com as pessoas. Eu vou dizer um testemunho para vocês. Eu tô lutando isso comigo, sabe? Porque quando você está num ambiente, ou um ambiente que você viveu a vida toda, profissional ou familiar, que eu não quero chegar aqui ao caso, em que você tinha muitos ruídos, barulhos, que você ouvia, além de ver, ouvia e convivia, às vezes você não, sabe, você perde a sensibilidade do ouvir. Eu tenho essa dificuldade. É uma coisa que eu luto comigo, todo dia. Sabe, eu tento me segurar. Porque nós temos, eu vou dizer por mim, nós temos problemas que são enraizados desde a nossa infância. Mas nós temos que reconhecer isso e tentar ser transformado. E Deus, Ele me permitiu observar coisas que eu não enxergava. Lembra da visão? Ver algumas coisas de fora de mim. E hoje eu busco essa introspecção com Deus, através da oração, de me conectar com Ele, de estudar, de compreender o que eu tenho a aprender para ser um ser humano melhor. Nós precisamos também saber ouvir a voz de Deus. Porque nesse mundo tão corrido e agitado, a gente está se tornando surdo. E para a gente ouvir a voz de Deus, você tem que ter um momento de solitude, um momento de introspecção, um momento de silêncio. E eu pergunto aqui vocês, será que nós estamos parando para poder ouvir as pessoas e Deus? Será que eu estou buscando um momento realmente de silêncio para me conectar com esse Deus através da oração? Que a oração é um momento de conversa, é um momento de fazer uma introspecção e permitir que Deus possa falar com você. Aí a gente encontra aí hoje no mundo várias opções para levar as pessoas a ter solitude. Espiritismo, budismo, e aí vai. Eu, como cristão, para eu poder buscar esse momento de solitude, eu tenho que conhecer quem é o Deus Criador. Quem é meu Deus Criador? O que Ele tem para me ensinar? Por isso eu tenho que estudar a Sagrada Escritura. E vocês vão se surpreender se vocês fizerem isso. Vão se surpreender, porque me surpreendeu. O que eu estou aprendendo, descobrindo, é mergulhos assim, águas profundas, e que me faz cada vez mais me
me surpreender e me maravilhar com aquilo que está sendo descoberto na profundidade. Quando você faz mergulhos profundos, que você vê o oceano, as coisas que tem ali, te surpreendem. E você não quer subir para a superfície. Então eu sugiro que vocês possam se permitir a ter essa experiência de solitude, de poder ouvir as pessoas e poder se conectar com elas verdadeiramente. E principalmente com Deus Criador. Outro sentido que nos leva a uma conexão é através do toque. Que eu coloquei aqui no slide para vocês. Através do toque. Através do toque. Existe um texto bíblico apresentando uma experiência em que o próprio Jesus vivenciou com um leproso com relação ao toque. Onde ele nos diz o seguinte, lá em Mateus, capítulo 8, versos 2 e 3. O que Jesus tem para nos ensinar? Diz assim, um leproso vem se aproximando, ajoelha-se diante dele, de Cristo, né? Para adorar. Senhor, diz o leproso, suplica o leproso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Pode curar-me, ele está dizendo aqui. Jesus toca no homem. E na mesma hora, a lepra desaparece. Na mesma hora. Jesus, ele veio para participar da vida real das pessoas. Devemos, como imitadores de Cristo, se eu digo que sou cristão, eu sou seguidor dele, então eu tenho que imitar ele, aprender a ter também uma participação real na vida das pessoas. E hoje as pessoas estão se isolando. As pessoas estão perdendo a sensibilidade humana. E estão transformando o amor para com o próximo, às vezes com o animal. As pessoas às vezes não querem ter mais nem filho. Mas o animal está ali. Um exemplo simples para a gente pensar com relação ao filho. A uma criança. Se ela vive num ambiente familiar, ela quer receber dos pais o toque, o carinho, a afetividade, beijos, abraços. Ela quer receber amor. Se essa criança tiver tudo isso, com certeza ela vai crescer com uma estrutura de autoestima, um equilíbrio emocional impressionante na vida dela. O poder do toque humano tem um poder extraordinário. Não importa se ele é feito numa criança ou num adulto. Uma pessoa que está extremamente agitada, nervosa ou chorando, se você der um toque humano, como por exemplo um abraço, normalmente essa pessoa irá se acalmar. Tem que fazer isso. Então o toque é fundamental para transformar as relações humanas. E Jesus sabia disso. Jesus sabia muito bem disso. Aí eu coloco aqui no slide algumas imagens, né? Para a gente refletir, né? Jesus, ele participava realmente da vida das pessoas. Ele, constantemente, ele recebia crianças, pessoas doentes, pessoas aflitas, angustiadas. E ele não escolhia a pessoa que ele queria receber. Então, Cristo, ele se passava para as pessoas não como um líder religioso frio, mas por ser apenas admirado por eles. Jesus, ele se apresentava sendo alguém que fazia parte da vida comum daquelas pessoas. E nós precisamos, através desse exemplo de Cristo, também nos conectar com as pessoas através do toque. Nós precisamos ser o toque de Deus nas pessoas.
Nós precisamos ser o toque de Deus nas pessoas. E hoje a gente está se isolando. Hoje as pessoas estão se tornando frias. Não se falam mais, não se tocam mais, não interagem. Sabe, às vezes eu faço essa reflexão comigo. No meu ambiente de trabalho, na minha família, na igreja. E às vezes eu tenho barreiras que me fazem, sabe, me prendem. Mas através de Cristo, usando Ele como referência, como testemunha que eu sou dele, sendo cristão, eu estou, através do poder, quem crê nisso, no poder do Espírito Santo, eu estou quebrando algumas barreiras. Não é fácil. Então, o toque transforma as pessoas. Como também elas serão, às vezes, elas serão para nós o toque de Deus. Às vezes a gente pensa que é eu abraçar a pessoa, mas não. Ela que vai ser o toque de Deus para mim, e não eu para ela. Então nós precisamos nos aproximar e não nos afastar das pessoas. Nós temos que ter a consciência de que nós precisamos nos conectar através do toque. O toque é importante. É uma maneira de relacionamento. Nós somos seres sociais. Nós precisamos ter essa interação com pessoas. E o toque é fundamental. Como ver, como ouvir, como eu acabei de falar, o cheiro. Então, ao nosso redor, existem tantas situações diferentes para que a gente possa se conectar, para que a gente possa conhecer e vivenciar. Tem uma brincadeira de criança chamada, vou colocar aqui no slide para vocês, reconhecer objeto, que eu achei interessante quando estava pesquisando na internet, pesquisando, né? Essa brincadeira é assim, é uma brincadeira que nos mostra como é difícil quando a gente não tem o hábito de explorar coisas novas. Vocês estão vendo a imagem aí? Coloca seu objeto e a criança mete a mão lá e ela tem que tentar, através do tato ali, né? Explorar, identificar aquele objeto. Então nós temos que buscar explorar coisas novas. Nós precisamos usar os nossos sentidos, que foi dado por um Deus criador, que criou o universo com a complexidade que existe, e a complexidade humana que nós somos, para poder descobrir experiências novas. Nós temos que nos permitir. Devemos nos permitir em buscar ter um relacionamento mais verdadeiro, um relacionamento saudável, um relacionamento sólido com as pessoas e com o próprio Criador e com o ambiente que a gente vive. O último sentido que faz para que a gente possa se conectar é através do paladar, né? Daquilo que nós provamos, que é o paladar. É uma das orientações que a Bíblia nos apresenta com relação a isso. O texto de Provérbios, ele traz o seguinte, capítulo 24, verso 13. Coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Aqui Salomão, ele quis trazer uma reflexão para a gente que comer é uma das formas de aproveitarmos os prazeres da vida. E pela variedade, diferença de tipos de comida que nós temos, como comida doce, amarga, salgado, azeda, comida picante, comida quente, fria. Nós vivemos num país tropical. E que nós temos uma variedade, uma quantidade de alimentos diferentes. Vocês sabem disso. Nós precisamos abrir a nossa mente para podermos nos conectar com a natureza, com aquilo que Deus nos oferece. Qual foi a última vez que você fez um piquenique? Que eu fiz essa pergunta para mim. Qual foi a última vez que eu busquei na natureza fazer essa interação de comer uma fruta de uma planta, tirar da própria planta ali, uma manga, uma goiaba.
Eu sempre digo que Deus deixou 2 livros para nós conhecermos Ele. 2. A Bíblia e também a natureza. E nós devemos buscar conhecer esses 2 livros. E quando a gente conhece, isso vai nos levar a buscar a gente, junto com as outras pessoas, a experimentarmos coisas diferentes na questão do paladar, né? Na questão do comer com elas. Por exemplo, convide uma família, um amigo, né? Alguns amigos, para comer uma receita nova na tua casa. Ou para ir para um restaurante novo, né? Para experimentar um prato novo, não aquilo que você come sempre que você sai. Hoje parece que a gente vive uma vida vivida no piloto automático. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que nós estamos num supermercado. Eu coloquei a imagem para a gente ver no slide. Vamos imaginar que está no supermercado. Não parece que, às vezes, o teu carrinho já sabe aonde ir sozinho, pelos corredores ali do supermercado? Não parece que o carrinho já põe sozinho as coisas que você sempre compra dentro do carrinho? Agora, por que isso ocorre? Eu pergunto. Nós estamos acostumados a comer sempre as mesmas coisas, principalmente industrializadas, fáceis. Nós precisamos expandir, experimentar coisas novas. Isso vai nos dar a perspectiva e a oportunidade da gente fazer conexão com outras pessoas, com o mundo que está ao nosso redor e com aquilo que Deus nos deu, com toda a variedade que existe. Deus nos fez complexos o suficiente para que venhamos aí eu coloquei no slide aqui, para que venhamos a nos conectar com o mundo ao nosso redor. Temos a necessidade de nos conectarmos com o mundo ao nosso redor, com as pessoas e com Deus. Isto é certo. Porque nós somos seres sociais. Nós vivemos, nós precisamos de relacionamentos. Aí eu entendo a cruz. A cruz ela é feita por 2 traves. Uma vertical e uma horizontal. A vertical nos traz o relacionamento da criatura com o Criador. Aí você vai entender isso lá em Êxodo 20. Quando você lê Êxodo 20, os 4 primeiros mandamentos trata do relacionamento da criatura com o Criador. E também existe o relacionamento horizontal, né, na cruz, que é o relacionamento homem com homem. Aí quando você vai para os 10 mandamentos, os últimos 6 mandamentos nos mostram o relacionamento entre o homem para com o homem. Porque nós somos seres sociais. A igreja, por exemplo, que eu quero trazer aqui para vocês, que muitas pessoas não entendem, porque eu não entendia. Eu achava que eu tinha que ir lá cumprir tabela. É um dos mecanismos que Cristo nos deu para que a gente pudesse praticar a nossa conexão com outras pessoas e com nós mesmos e com Ele. Então a igreja, ela nos proporciona a trabalharmos as nossas debilidades humanas de relacionamento com o outro, com nós mesmos e com Deus. É um local, a igreja, que a gente pode trabalhar os nossos sentimentos humanos. Os 5 sentimentos. 5 sentidos, né, humanos. É um local que nos leva ao ensino através da sua palavra, que eu sempre digo que a palavra é o manual da vida humana, para que a gente possa saber viver melhor no mundo que a gente vive. A igreja é um local
em que nos leva a poder influenciar pessoas para que possam viver melhor neste mundo tão agitado, nesse mundo tão tenebroso que a gente vive. Dando às pessoas princípios, quer dizer, dando não, fortalecendo, né? Que o princípio e os valores vêm da criação. Mas a igreja, ela fortalece, fortalece ou melhora esses princípios de valores, de atitudes, né? Que o ser humano tem com relação à ética e outras coisas mais. Vou repetir, existe dois relacionamentos entre a criatura e o Criador e o relacionamento horizontal entre o homem com o homem, o homem com o outro, com o próximo. Eu estou trazendo isso porque eu não entendia o que era a igreja. Igreja, às vezes, eu dizia, não, eu vou lá, cumpro lá ver um sermão, ou então vou para a missa e vou embora para casa. Eu entro de um jeito e saio do mesmo jeito. Eu não transformo, não tenho transformação. Eu não tenho melhoria. Aí eu ouço a homilia do padre, eu ouço o sermão e saio do mesmo jeito. Isso não é igreja. Quando eu falo igreja, porque eu já ouvi muitas pessoas falarem que a igreja somos nós. Pode ser. Mas você não vive num mundo isolado. Você não vive num mundo em que não tem relacionamentos. Você não vive num mundo assim. A igreja, ela te proporciona transformação. Isso que eu entendi. A igreja te dá e proporciona, se você se permitir, transformações. No teu pensar, no teu modo de ver as coisas, no modo de ouvir. O que eu ouço que me faz engrandecer? Aí você vê músicas aí que não te dá nada. Só te traz, naquele momento que você ouve, um momento de tranquilidade. Mas tem música que é assim mesmo. Ela só dá ali, ela mexe com... No cérebro tem uma enzima ali, né, dependendo da área que a música trabalha, né, porque agora eu não sou neurocientista aqui, também não sou médico, né, disso. Mas se você pesquisa na internet, qual é a área do cérebro em que a música atua? E ali ela vai trabalhar com uma coisinha, uma enzima, que te dá satisfação, adrenalina. Que vai te dar satisfação. Aí você se sente relaxado, aí você vai para um show, como eu fui uma vez, show do David Guetta, bum, 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 bum. Aí você sai de lá, pô, ali no momento, você esquece de tudo. Mas quando você sai de lá, você não sai diferente. Agora, quando você ouve uma música que tem conteúdo, que faz você refletir, que faz você fazer uma introspecção de quem você é, você é transformado. Então a igreja, ela te proporciona isso. Transformação nos teus sentidos. No modo de você pensar, no modo de você de ver, no modo de você ouvir, no modo de você falar, no modo de você conviver, no modo de você agir. Tudo isso. E Jesus, ele explica isso, a importância da igreja. E ele mesmo fala, eu sou noivo, você é a noiva. O que ele está dizendo? O noivo, ele é a igreja. Ele é o noivo. É o cabeça da igreja. Que ele fala, né? Eu sou o cabeça e vocês são o corpo. E a noiva é o quê? As pessoas. O corpo somos nós. Mas o foco aqui não é trabalharmos com relação à igreja. Mas eu queria deixar que vocês pensarem um pouquinho. Então, a igreja, ela é um hospital. É um hospital para a cura espiritual. Todos nós temos e buscamos dar um sentido à nossa vida. Então, eu gostaria de concluir levando a todos a pensarem em um profissional de uma área
que eu coloco aí no slide, um profissional chamado o arquiteto. Trabalha na área da área de arquitetura. Essa área profissional da arquitetura, ela tem o objetivo de aplicar nos ambientes mudanças. E mudanças que possam fazer com que as pessoas que vão usufruir daquele ambiente ter condições de viver em locais que elas possam colocar posicionamento de janela, que tem uma janela numa posição que lhe agrada, que você possa colocar no ambiente plantas, locais em que você pode fazer com que a luz solar entre no ambiente com mais ênfase, que a gente conhece, tem locais que tem aquele jardim de inverno, né? Aqueles janelões. Então o arquiteto, ele desenvolve um projeto, logicamente baseado nas decisões da pessoa, daquele ambiente que tá custeando aquilo ali, né? Ou construindo aquele ambiente. E também ele vai trabalhar o projeto além das decisões daquela pessoa que quer, né? Os gostos da pessoa que contratou, mas também com relação à estrutura do ambiente, né? Que cada estrutura você pode ter o arquiteto, ele tem uma criatividade melhor, ele pode colocar uma coisa mais adequada para aquele ambiente. Porque cada espaço você vai trabalhar, ele vai trabalhar conforme o espaço. Se o espaço é pequeno, ele vai trabalhar dentro do espaço, dentro de uma estrutura ali, da ideia, naquele espaço pequeno. Se o espaço é grande, ele vai ter mais perspectiva de apresentar um projeto com mais ideias, né? Então, eu queria trazer alguns aspectos com relação a isso. Vamos imaginar um ambiente de trabalho. O arquiteto, no ambiente de trabalho, ele busca gerar ali um ambiente para que as pessoas possam ter uma melhor produtividade. Agora, no ambiente do hospital, o arquiteto, ele tenta gerar ali um ambiente para que tenha uma cura, as pessoas doentes, ele tenham uma cura mais rápida, um restabelecimento da saúde ali das pessoas que sejam mais rápidas. E dentro de casa, ele também tenta gerar um ambiente para dar uma melhor qualidade de vida e longevidade para as pessoas. Não é à toa, né? Como eu falei, que essa profissão está em crescimento nos dias de hoje. Agora, por que elas essa profissão está crescendo? Porque as pessoas querem se sentir bem nos lugares onde elas estão vivendo. Agora, quando nós falamos do meio ambiente urbano, nós observamos o seguinte. Eu coloquei essa imagem aqui, mas é uma imagem que não é bem que a gente encontra em muitas cidades. Hoje nós encontramos muito cinza devido às edificações na cidade. As áreas verdes, elas têm sido reduzidas, né? Só que dentro dos projetos hoje nas cidades, tem o objetivo ali agora, nesses projetos, é visar levar as pessoas a terem uma conexão com a natureza ao seu redor. Então a gente observa hoje a preocupação de praças, locais de convivência com a natureza. Mas também estão nos levando, esses ambientes, ele tem a finalidade de nos levar, que eu quero dizer, a ter uma conexão com o Criador, com outras pessoas nesses espaços. Então eu quero fazer um momento de solitude, um piquenique com a minha família, um momento de introspecção. As pessoas estão buscando livraria, estão buscando ambientes, cafeterias fechados. Elas não estão buscando um ambiente aberto, um ambiente que proporciona uma conexão com a natureza. Agora, o que nós vemos é cada vez mais raro esse tipo de ambiente nas cidades. Né? A gente não consegue enxergar grandes espaços em que a gente encontra a natureza. E tudo isso nos leva a termos um impacto nas nossas vidas.
Nós estamos vivendo em tocas, enclausulados. Quando a gente consegue ter esses espaços, a gente consegue se conectar com a natureza. Lembra que eu falei que Deus tem 2 tipos de livros? O livro que é a Bíblia e a natureza. Né? Então, se a gente consegue ter esse contato com a natureza, com as pessoas e com Deus, nós conseguimos ter uma transformação completa na nossa vida. Isso vai nos levar a sermos aquilo que Jesus nos ensinou. Ele falou isso, que nós devemos ser luz e sal para outras pessoas que estão ao nosso redor. Quando ele fala em Mateus capítulo 5, verso 13 e 16, ele diz assim, aí está no slide, vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas, mais nada. E pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para os outros. Vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Eu gostaria de encerrar com um conselho que as palavras de Deus nos traz nesse texto aqui. Essa imagem é uma imagem que faz nos levar lá por Gênesis, quando Deus idealizou o homem, a humanidade, quando ele criou o homem e a mulher. Ele ofereceu um lar, um jardim perfeito para que eles pudessem conviver. E lá eles viviam, esse local aí que viviam os nossos primeiros pais, que era Adão e Eva, era um lugar perfeito. Quando eles pecaram, pecado na Sagrada Escritura significa transgressão da lei, quando eles transgrediram as leis de Deus, aí vocês vão me perguntar, que lei? Mas eu já li o Gênesis. Os 10 mandamentos foram entregues com Moisés no Êxodo. Mas que leis que existiam aí no Gênesis? Aí a gente tem que entrar aqui no estudo sobre a questão do tabernáculo que Deus apresentou para Moisés lá no Sinai, para ele pudesse construir, que era um modelo. Se é um modelo, porque existe um original. E esse tabernáculo tinha 3 partes. O átrio, a parte externa, tinha o lugar santo e o santo dos santos. E no santo dos santos existia um objeto que Deus mandou Moisés construir, chamada Arca da Aliança. E na Arca da Aliança tinha 3 objetos dentro dele. O maná, o cajado de Arão que floresceu e as 2 tábuas da lei que foi escrito no Monte Sinai pelo dedo de Deus em pedra. E em cima tem o propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. Lá existiam 2 querubins em posição de adoração, de reverência, um de frente para o outro. E no meio existia a famosa Shekinah, que era a presença, porque Deus disse a Moisés, construa um tabernáculo que eu quero estar no meio do povo. Eu quero estar com vocês. E tinha Shekinah. Isso era o tabernáculo, que é um modelo que Deus deu para ele. Aí existe se é um modelo que existe o original. Eu nunca vi uma cédula de R$3. Alguém já viu? Eu só falsifico uma coisa que é real. Então eu vou falsificar uma cédula de R$2. Mas de 3, eu não vou falsificar porque não existe. Onde que eu quero chegar? Se existe um modelo, é porque existe o original. Se existe o original e o modelo foi feito com tudo que tem no original, quer dizer o quê? Que existe uma Arca da Aliança.
Mas essa arca da aliança não é uma arca como foi a arca que Deus mandou Moisés construir. Ela tem uma significação. Tudo ali que está no tabernáculo, que Deus mandou construir para o povo, foi uma questão pedagógica, de direcionar o povo para um propósito. Porque o povo saiu do Egito, cheio de vícios, cheio de costumes. E ele tinha que quebrar isso. Então, qual é a maneira mais fácil de você reeducar alguém? É criar um mecanismo, instrumentos didáticos que fazem com que a pessoa aprenda com mais facilidade. E o tabernáculo, tudo apontava para Cristo. Então, onde que eu quero chegar? Se o tabernáculo, no lugar santo dos santos, tinha uma arca da aliança, que lá estavam os 10 mandamentos, quer dizer o quê? Que no céu existem as leis. As mesmas leis que foram colocadas aqui no tabernáculo, é as mesmas que tem no céu, nesse santuário celestial. E quando Deus criou Adão e Eva no Gênesis, a lei já existia. Então a gente teria que ter um estudo sobre isso. Mas Adão e Eva pecaram. O que é pecado? Transgressão da lei. Que lei? A lei de Deus. A lei de relacionamento entre o homem e o Criador e o relacionamento entre o homem com o homem. E eles pecaram, transgrediram. E aí eles tiveram que sair desse jardim perfeito. Eles tiveram que sair. E quando eles saíram do jardim, a primeira coisa que eles fizeram foram construir cidades. Adão e Eva teve que construir cidade. Os clãs, né? E quando olhamos ao nosso redor, quando vemos as cidades, parece que nós estamos tão longe do projeto idealizado por Deus, no princípio, comparado com esse lugar perfeito. Lógico que é uma imagem, mas é o que a gente imagina. Um lugar perfeito, dado para os nossos primeiros pais no jardim. E a última cena que a gente encontra no livro sagrado, no livro do Apocalipse, no livro da Sagrada Escritura, que é o livro do Apocalipse, é apresentado, é falado ali a cidade de Deus. E é dito assim, no Apocalipse capítulo 22, verso 1 e 2. Olha o que é dito. E ele me mostrou. O que ele está dizendo aqui? O Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Né? E o Apocalipse, para muitos que têm, eu digo por minha causa, muitos chegaram na minha época, eu tinha medo do Apocalipse. Porque as pessoas passavam dizendo que o Apocalipse era uma coisa assim de morte, de só coisa ruim, que a gente não tinha. Eu tinha medo de abrir o Apocalipse. Mas vamos ver o que é o Apocalipse. Eu queria ler o primeiro verso e também explicar o que o nome Apocalipse no grego significa. Primeiro, o Apocalipse no verso 1, capítulo 1, verso 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para quem? Para João, para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer. Então a gente percebe que é revelação de Cristo. O Apocalipse é uma revelação para que nós possamos compreender coisas que irão acontecer. A palavra Apocalipse em grego, apó, é como se diz assim, sair da sombra. E Apocalipse seria... Agora eu confundi, agora fugiu aqui. O Apocalipse significa sair da sombra, em grego, sair da sombra. Tá? Sair da sombra quer dizer, sombra não remete ao quê? À escuridão. Concorda? A trevas. Se eu estou na sombra, eu estou na escuridão. Ao sair da sombra, eu vou para onde? Vou para a luz. E quando eu falo em treva, escuridão, me remete ao quê? A ignorância espiritual. Você está com a venda nos olhos. E Cristo veio trazer
a, a revelação, porque existe um conflito. Todo mundo sabe isso, que existe um conflito espiritual entre o bem e o mal. Entre a luz e as trevas. Vocês concordam comigo? Porque se não tivesse isso, não teria tantas religiões como nós temos hoje aí. Para dar um sentido existencial à pessoa, no sentido de uma busca de respostas a essas questões espirituais. Então, olha que o Apocalipse, capítulo 22, verso 1, 2 diz. E ele me mostrou um rio de pura água da vida, limpa como cristal, que brotava do trono de Deus e do Cordeiro. Lembra do Santo dos Santos? E corria para o centro da rua principal. De cada lado do rio cresciam árvores da vida, que dão 12 cargas de fruto, como uma nova carga em cada mês. As folhas eram utilizadas para remédio e para a cura das nações. Então, as folhas eram utilizadas para remédio e para a cura das nações. Isso aqui na Bíblia, na versão da Bíblia Viva, né? Então, eu gostaria que vocês guardassem essas palavras escritas nesse texto aqui. Que existe uma cidade com água pura da vida, limpa como cristal, que brotava do trono de Deus e o trono do Cordeiro. O Cordeiro a gente sabe quem é, né? Cristo. Que corria para o centro da rua principal. Deus afirma que vai nos levar, para aqueles que creem, e eu creio nisso, então ele afirma que ele vai nos levar de volta para o seu projeto inicial, que ele fez lá no Gênesis, né? Aquele projeto inicial ali. Aquele projeto que ele tinha feito antes da queda dos nossos primeiros pais, das transgressões dos primeiros pais. Todos nós aqui, nós temos aspirações, nós temos propósitos. E Deus, ele quer nos conduzir para que a gente venha a concretizá-lo, essas nossas aspirações e propósitos. Mas para isso, eu tenho que conhecer ele. Eu tenho que conhecer quais são os propósitos dele na minha vida. O que ele tem de aspiração na minha vida. Deus também, ele quer nos apresentar coisas novas. E o meu convite hoje, para vocês que estão nos assistindo, é que vocês estejam abertos. Que vocês se permitam, porque eu sei que aqui no canal existe vários públicos, cristãos de outras denominações, né? Nós temos pessoas, às vezes, que não acreditam em nada, não é religioso. Mas eu faço um convite. Que você esteja aberto. E que você possa se permitir a conhecer esse Deus. A conhecer as propostas que são descritas na Sagrada Escritura. Vale a pena. Por experiência, testemunho meu, vale a pena. Depois que eu consegui entender, porque às vezes eu lia e não entendia nada. Hoje, lógico que eu tenho que aprender muito. Mas hoje eu já leio com confiança, com tranquilidade, com paz. Que eu estou entendendo. Agora, para eu entender, às vezes eu preciso que alguém me ensine. Aí entra naquela situação do discípulo, né? Do Filipe, do apóstolo discípulo de Cristo, né? O Filipe, né? Em Jerusalém, quando o Espírito Santo conduz ele para seguir um etíope, e o etíope lia ali o livro de Isaías, não estava entendendo nada, e ele perguntou, você está entendendo o que está lendo? Ele falou, não, rapaz, não tem ninguém para me ensinar. E aí, o Filipe se convida, você se permite eu te ensinar? E o etíope, não, se você puder me ensinar, eu agradeço. Aí o Filipe sentou com ele e começou a ensinar. Tirou a venda dos olhos dele
E na mesma hora, tipo, quando vi um rio, me batiza, eu quero ser batizado. O batismo tem um significado, né? Muito importante. Mas a gente vai, no futuro, falar sobre isso. Mas onde que eu quero chegar? Se você não sabe, busque pessoas que têm condições de te ensinar o verdadeiro evangelho. E não o que ele acha. O que fulano diz. O que o padre diz, o que o pastor diz, não. A Bíblia, ela responde os teus questionamentos. Está tudo aqui. Eu digo por experiência. Eu encontrei essa resposta aqui. Agora, eu preciso que alguém me ajude a compreender o contexto escrito pelos autores. Eu não posso pegar a minha cultura, o conhecimento que eu tenho hoje e tentar jogar para a Bíblia. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque você tem que conhecer o contexto. Para você... É o que eu sempre falo, Deus, a gente ouve muito, né? Teólogos falando, né? Que Deus, ele escreveu a Bíblia com sotaque humano. Dentro da cultura da pessoa. E foram vários autores. Então eu não posso pegar hoje o conhecimento cultural que eu tenho e tentar dizer, não, eu estou ouvindo isso, mas isso aqui é isso. Não, não é. Não é. Eu provo a você que não é. Certo? Eu provo que está na Bíblia. Você vai ler, você vai entender o contexto e aí você vai compreender o que Jesus está querendo ensinar. Ou que os apóstolos, os profetas, né? Usados, inspirados por Deus, querem nos ensinar. Então, eu faço esse convite. Se permita. Esteja aberto ao novo, a conhecer realmente a Sagrada Escritura com propriedade, com racionalidade. Né? Para que você... É feito os bereanos, né? A própria Bíblia fala que os bereanos, o cara falava, ele falou, peraí, ele ia lá na Sagrada Escritura para ver o que aquele cara está dizendo era verdade. Então seja bereano, seja pesquisador, mergulhe na história, mergulhe para conhecer a cultura, para você poder compreender. É assim que você estuda a Bíblia. Então, se permita, se você realmente quer, né, de buscar ali, conhecer a proposta descrita aqui na Bíblia para cada um de nós. Vale a pena, digo por experiência. Agora, você tem que deixar de lado ali os seus paradigmas, os seus preconceitos, quer dizer, os seus conceitos pré-definidos, né? Agora você tem que se permitir. E realmente, vir de peito aberto, de mente aberta, humilde, tá? Para poder aprender. Né? Para que você possa entender o que Deus tem preparado para mim e para você. Tem 3 perguntas que todos nós fazemos. Da onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. A Bíblia responde as 3. E aí a gente vê filósofos, Heidegger, né? Falando sobre o ser e o tempo. Eu fiz filosofia. A Bíblia responde as 3. Com propriedade, com clareza e simplicidade. Então, eu faço esse convite para você. Quando você conhece realmente a palavra de Deus com propriedade, com profundidade, ela vai te mostrar esse projeto de Deus, projeto perfeito, de um ambiente perfeito para cada um de nós, que Ele proporcionou, que Ele planejou para a humanidade. Basta agora você querer ouvir a voz dEle, através da Sagrada Escritura e pela natureza que está ao nosso redor. Eu estou com uma ideia, eu vou sair aqui do... Só um minutinho. Eu estou com uma ideia de, no nosso canal, para aqueles que quiserem, preparar um curso. Assim, um curso não vou dizer curso porque... Mas
a gente fazer um estudo da palavra de Deus. Para que a gente possa clarear nossa mente, usando a palavra de Deus, e não doutrinas humanas, e nem conceitos humanos. Ah, porque fulano fala assim, ciclano fala assim. Não, a própria Bíblia vai responder por ela mesma. Eu aprendi que a Bíblia é um quebra-cabeça. Você tem um texto aqui que você não compreende, esse texto vai te responder com outro texto lá em outro local. Então, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ela mesma responde os teus questionamentos. E aí eu gostaria, né, para aquelas pessoas que quiserem fazer contato conosco, né, com relação a isso. O e-mail que eu tenho para que vocês possam se conectar, se vocês puderem anotar, é repensar para crer, tudo junto, repensar para crer, @gmail.com.br. Porque o nosso canal é repensar para crer, né? Aí você junta tudo, minúsculo, @gmail.com.br. Ou .com, desculpa, gmail.com, não tem BR. gmail.com. Então, se você quiser, manda um e-mail para mim. Ou então liga para mim, aqui o meu telefone. Eu sempre coloco, né, naqueles cartazinhos que eu faço, divulgando os temas que nós vamos trabalhar, lá tem meu telefone. É o WhatsApp, manda um WhatsApp para mim. Para a gente fazer um estudo através do Google Meet, né, que a gente pode interagir. E a gente trabalhar essa questão de conhecer. Se permita, não custa nada. Não custa nada. Certo? E eu gostaria agora de encerrar convidando todos vocês a orar comigo. Vamos fechar nossos olhos, vamos baixar nossas cabeças para aqueles que quiserem. Vamos orar. Querido Pai, querido Deus, Criador do céu e da terra. O Senhor que é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. O Senhor que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Israel, nosso Criador. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, agradecido por estarmos aqui abrindo a Tua palavra, compartilhando ela para as pessoas, para que a gente possa solidificar a nossa vida espiritual e humana, baseado nos Teus princípios e valores, nos Teus estatutos, nas Tuas leis, para que cada vez mais venhamos a solidificar a nossa caminhada humana, caminhada de fé e o nosso crescimento espiritual, em cima da rocha que é Cristo Jesus. A Tua palavra é luz para os nossos pés. Que cada vez mais possamos deixar os nossos medos, nossos paradigmas, nossos preconceitos de lado e nos permitir conhecer a Tua palavra. O Senhor mesmo fala que arrazoemos. Arrazoar é perguntar ao Senhor. Venha, abra seu coração, a sua mente, para que Deus possa responder aos seus questionamentos, às tuas angústias, os teus medos, as tuas dúvidas. Se permita que nós possamos, Senhor, cada vez mais fazer com que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações, para compreender e entender as Tuas mensagens e buscar nelas um descanso, a tranquilidade e a esperança de que venhamos de um ser criador e buscamos saber e ter a certeza para onde nós iremos. Que o Senhor nos dê essa capacidade de humildade para que possamos realmente buscar na Tua palavra as nossas respostas. E que Teu Espírito Santo acalente a nossa mente, nosso coração. E que nos permita fazer com que venhamos abrir a Tua palavra e buscar cada vez mais conhecê-la. E solidificá-la em nossa mente e nosso coração. E escrevê-la, como o Senhor mesmo fala,
as leis no nosso coração e na nossa mente, para que venhamos a ser pessoas melhores, profissionais melhores, cristãos melhores, pais melhores, mães melhores, filhos melhores, famílias melhores e cidadãos melhores. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, mais uma vez eu agradeço. Ficarei aguardando aqueles que quiserem se permitir a querer conhecer mais com profundidade a palavra de Deus. Mande um e-mail para a gente através do e-mail, o endereço repensar para crer, tudo junto minúsculo, @gmail.com, ou através do nosso telefone DDD 69 98164 4447. Manda um WhatsApp para a gente, que a gente faz questão de responder e ver, né? E organizar esse estudo para que a gente possa nos aprofundar cada vez mais e tentar compreender aquilo que Deus tem para nos revelar na sua Sagrada Escritura. Fique com Deus, boa noite. E que vocês também, lembrando, compartilhem esse vídeo para outras pessoas, essa reflexão, essa mensagem. Às vezes a pessoa precisa tanto ouvir uma coisa diferente. Não estou dizendo que eu sou o dono da sabedoria, mas eu coloquei um propósito, né? Através do nosso próprio Criador. Como o próprio Cristo ensina, ide e evangelizar. Levar o evangelho para toda criatura, nações, povos, tribos. Eu sei que eu sou nada, mas se eu puder, baseado em uma dessas reflexões, ajudar alguém, logicamente que eu sempre digo que na nossa oração eu sempre peço para Deus nos usar como seu instrumento. Porque quem faz as coisas não sou eu, é o próprio Espírito Santo, se a pessoa se permitir. Fique com Deus e até a próxima. Um abraço.